E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos dar início à aula de número 5. Vamos falar de razão e proporção? É a primeira vez que você chega nesse vídeo? Então, não deixe de assistir as outras 4 aulas. Esse curso, Correio Sem Erro, vai entregar todas as questões da prova IBFC dos Correios, todas. São 10 questões por aula, num total de 100 questões. E realmente vai trazer para você todo o raciocínio necessário para você desenvolver as questões na prova. Beleza? E para te ajudar, eu vou deixar fixado no comentário o link que dá acesso a esses slides, a essa apresentação. Lá vai ter o PDF com as resoluções resolvidas, com as questões resolvidas, e vai ter também sem nenhuma resolução, que é para você poder treinar, fazer de novo os exercícios. A gente sabe que o sucesso de evolução, para evoluir, é fazer, é revisão espaçada. Então, realmente, as aulas estão todas aqui, é só você pegar um dia e assistir as aulas de novo. Tá sem tempo? Não tá com tempo para ficar vendo a aula? Veja os PDFs novamente. Veja lá as questões novamente. Faça as questões que, não tem como. No dia da prova, você vai chegar em condições de fazer todas as questões. Mas pensando em você, tá realmente focado, dedicado, que quer conquistar essa vaga, eu tenho uma oferta especial, eu tenho um produto especial para você. Vão ser 5 simulados que vão estar gabaritados. Então vai ter o simulado, aí vai ter um PDF junto com ele, separadinho, onde você vai ter o simulado com o gabarito, o simulado com as questões comentadas no próprio PDF e a aula relacionada a esse simulado, onde eu vou resolver todas as questões. São questões inéditas, mas que estarão na prova. É um perfil da banca IBFC. Então imagina, 100 questões aqui, mais 50 questões nos simulados, todas elas corrigidas e comentadas. São 150 questões para você chegar na prova e conseguir fazer da primeira à última. Eu estou garantindo para você, o que vai estar na prova dos Correios estarão nessa aula e estarão no simulado. Então você separa o simulado, senta e faz como se fosse a sua prova. Vou garantir total sucesso no concurso. Você terá seu nome no Diário Oficial. O link para acessar esse simulado também está aqui no comentário fixado na descrição do vídeo. Beleza? E você vai poder olhar lá, não gostou? Tem 7 dias para devolver. Claro que não vou colocar todos os simulados lá, né? O primeiro já está disponível e os demais depois de 7 dias. Aí você vai ter todo o tempo do mundo. E eu garanto, está sendo feito, será feito com todo o carinho, de fato, para que esse investimento seu seja muito superior em retorno para você. Beleza? Então vamos lá. Essa aula, eu garanto, você já vai terminar o último exercício conseguindo fazer. Garanto para você, pausa o vídeo no último exercício, depois da teoria, depois da explicação, e veja se você não vai conseguir fazer sozinho essa questão. Combinado? Vamos combinar isso? Então eu vou ficar menorzinho e a gente já vai sair para a parte teórica. Primeira coisa que a gente vai definir nessa aula é o que é uma razão. A razão é a mesma coisa que uma fraçãozinha. Olha aqui, isso é uma fração. 7 está em cima, numerador. 10 está embaixo, denominador. Só que agora a gente vai dar um foco diferente. A gente vai tratar isso de uma forma diferente. A gente vai chamar isso aqui de razão. O carinha que está em cima, eu vou chamar de antecedente. E uma dica muito importante, ele é sempre o que vem antes no texto. Então, se você pegar no texto e ele falar mulheres antes dos homens, as mulheres vão estar em cima, vai ser o antecedente. Se ele falar que depois ele falar dos homens, o dos homens é o que vem depois. Então o de baixo é o consequente. Então grava isso. Toda vez que você lê um texto, ele tratar de noção, da ideia para você de razão, o que ele falar antes fica em cima e o que ele falar depois fica embaixo. O que ele falar antes é o antecedente, o que ele falar depois é o consequente. Então, vamos pegar esse texto aqui. A razão é uma relação entre dois números representada na forma de uma fração, como está aqui. Por exemplo, se dizemos que 7 em cada 10 mulheres já sofreu importunação sexual, podemos escrever essa relação por meio de uma razão. Então, 7, falei antes, em cada 10, está aqui, já sofreram importunação sexual. Então, eu tenho 7 mulheres no universo de 10 mulheres. E por que a razão é importante? Porque ela vai permitir que você coloque, que você crie valores relacionados a isso daí. Então, se eu falar, então no universo de 30 mulheres, quantas já passaram por essa situação? 21. Por quê? Porque a gente já viu lá na questão de fração que elas são equivalentes.
Então, se você multiplicou embaixo por 3 para chegar no 30, você tem que multiplicar por 3 também para chegar no 21. Então, a razão ela é um mecanismo para a gente conseguir estipular frações equivalentes, para a gente conseguir relacionar valores que são equivalentes. Isso é muito importante, tá? Uma coisa muito mais importante, tudo que eu vou falar aqui é importante, claro, não vou ficar perdendo tempo falando falar aquilo que não vai nunca aparecer na sua prova, é a forma como a gente lê a razão. Você vai lidar muito com isso durante as questões. Ele fala assim, ó, 7 está para 10. Ou um exemplo, o número de pratos limpos está para o número de pratos sujos. Percebeu? O número de homens está para o número de mulheres. O número de carros em bom estado está para o número de carros em mau estado. Esse está para você é esse sinal da fração aqui. Pode gravar isso. Então, leu está para num problema de matemática. É razão e proporção. Tranquilo? Então, falou de razão, a gente pensa em fração. Falei um valor primeiro, falei uma coisa primeiro, vai ficar em cima. Falei depois, vai ficar embaixo. Então, se eu falar, lenços amarelos está para lenços verdes. Lenço amarelo em cima, lenço verde embaixo. Montou, você está indo para o sucesso. Vamos seguir. O que vem a ser a proporção? A proporção é o momento que eu uno duas razões. Então, o que eu estou vendo aqui agora? H está para M, assim como 14 está para 20. E isso é muito importante, porque na matemática, ele não vai dar isso aqui pronto. Ele vai escrever por extenso, usando a velha e boa língua portuguesa. Ele vai colocar lá, H está para... Opa, já entendi o que o professor falou. Ele falou para mim que o está para é o sinal de fração. Coloquei aqui. E agora surge o que estava faltando, que é o nosso assim como. O assim como, ele é a igualdade. E, novamente, você nota que ele fala o está para, relacionando o 14 e o 20. Então, você foi lá no dia da prova, você está lá, abriu a prova lá, chegou na questão lá de matemática dos Correios, e ele diz assim, o número de carteiros está para o número de atendentes, assim como 7 está para 10. Pode já ser a questão da prova que eu estou falando aqui. Então, como ele falou carteiros antes, o carteiro vai ficar em cima. Como ele falou o atendente vai ficar embaixo. Está para, né? Assim como, aí eu vou jogar o que ele vai falar em cima, 7 está para 10. Você vai montar a proporção de acordo com o enunciado. Agora você já consegue. Lembra aquela parte que é difícil na matemática? Ah, professor, eu tenho dificuldade de interpretar. Já estou te dando o código da interpretação. Está para fração, assim como igualdade. Fechou. O que eu falar primeiro fica em cima e o que eu falar depois fica embaixo. Você já está pronto para resolver questões de razão e proporção. O que acontece? Como é que a gente resolve questões de razão e proporção? A gente vai usar aquilo que é chamado de propriedade fundamental das proporções em poucos casos. Então, aquilo que a gente faz na escola, que é multiplicar em x, multiplicar em cruz, a gente vai fazer bem pouco depois da aula de hoje. Mas, por exemplo, você está fazendo uma continha de matemática, você chega lá, que você montou, né? X está para 5, assim como 12 está para 60. Então, você tem aqui um valor que você precisa determinar. A gente aprendeu na escola, nesse curso eu vou focar desse jeitinho. Tem outros métodos para fazer isso aqui, mas aqui nessa aula eu vou focar como a gente fez na escola. A gente vai multiplicar em cruz, vai multiplicar em x. Então, o 5, ele vai multiplicar, o x vai multiplicar o 60. A gente vai ter como resultado 60x é igual a 5 vezes 12, que vai dar 60. O 60 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. E 60 dividido por 60, todo número dividido por ele mesmo, é igual a 1. Então, o valor de x que eu tenho que colocar ali é 1. Mas, pessoal, eu não entendo muito bem. O x é 1. Por quê? A gente vai lembrar daquilo que a gente já falou na fração. O que a gente tem ali ó, é 1/5. Descobriu, o x vale 1. E está sendo igual a 12 dividido por 60. Na verdade, o que você tem ali é uma igualdade. Você tem que ter 1/5 de um lado e 1/5 do outro. Só que esse 1/5 ele está escondido. Ele está ali dentro do 12 sobre 60. Quer ver? Vamos dividir por 2? Em cima e embaixo? Vamos dar aquela simplificada? Se eu dividir por 2 em cima, vai dar 6. Se eu dividir por 2 embaixo, vai dar 30. Vamos por 2 de novo. Por 2 aqui vai dar 3. Por 2 aqui vai dar 15.
Vamos por 3 agora. Vamos dar aquela simplificada por 3. Vai dar 1/5. Então, 12 sobre 60 também é 1/5. Então, a proporção nada mais é do que dois números iguais que estão apresentados de formas diferentes, por meio de frações equivalentes. É isso. Eu espero que eu não tenha confundido mais você com a minha explicação. Mas o que eu quero dizer é que isso aqui, ó, é uma igualdade. Se você fizer o que você faz de um lado, você faz do outro. Beleza? Então é que se você daqui para cá, ó, você multiplicou por 12. O 5, para chegar em 60, tem que multiplicar por 12. E quem que eu multiplico por 12 que vai dar 12? Só pode ser o número 1. 1 multiplicado por 12 vai ser igual a 12. Beleza? Então aqui é um pouquinho para aprofundar o seu conhecimento em proporções. São igualdades, são sempre números iguais. Muito bem. O que a gente vai usar para resolver as questões de razão e proporção? Eu vou ensinar dois métodos. Os dois métodos são garantidos para funcionar. Garantidos. Eu vou ensinar um método que eu chamo de método das partes. Beleza? Então vem lá, questão que é de prova. O número total de alunos de uma escola é igual a 140, composto por meninos e meninas, em quantidades tais que há 3 meninos para cada 4 meninas. Então a diferença entre o número de meninas e o número de meninos dessa escola corresponde a... Essa é uma questão muito clássica de razão e proporção. Ele está dando para mim a relação entre meninos e meninas. Então eu vou escrever homens sobre mulheres. Ah, professor, mas eu gosto de usar X e Y. Você não tem problema nenhum em usar X e Y. Nenhum. Só que você precisa simplesmente dizer quem que é o X e quem que é o Y. Porque depois você faz todo o cálculo, chega no valor de X. Tá, X é quem? Y é quem? Aí você vê X, vê 13 na resposta, lá nas alternativas. Aí você vai lá marcar e marca 13. Mas ele não queria X, ele queria o Y. E o Y era 17. Você nem viu. Vixe, esqueci de calcular o Y. Perdeu a questão da prova. Então é muito comum, nós professores de matemática, damos as melhores dicas. Eu vou fazer isso com você aqui. Usa letra que representa o que você precisa calcular. Então, meninos, vou pôr H de homens. Meninas, eu vou pôr M de meninas, de mulheres. Eu resolvo o meu problema. Agora eu vou chegar, quando eu chegar no final da questão, eu tenho H. H é o número de homens. Mas o que ele quer calcular? Homens ou mulheres? Meninos ou meninas? Entendeu? Então você já fica livre desse erro. E olha, é muito comum. Achar o X e achar que X é a resposta é o erro mais comum dos alunos. E não é. Às vezes você calculou o X, mas a resposta está no valor do Y. Tranquilo? Então usa. Segue o professor. Usa letras que te ajudem a lembrar o que você calculou. Combinado? Então a gente está aqui, ó, homens e mulheres. Ele falou que a relação, né, elas está numa razão de 3 meninos para cada 4 meninas. Então, homens está para mulheres, assim como 3 está para 4. Esse 3 para cada 4 é razão. Eu tenho 3 em 4. Monta a fraçãozinha, que é sucesso. Aí você fala, professor, não dá para multiplicar em cruz porque eu não tenho nenhum. Aqui são duas variáveis. É claro, porque ele já te deu outra relação. E qual foi essa outra relação? O total de alunos na escola. Então, se eu somar homens mais mulheres, isso tem que dar 140. E acabou o seu problema. Acabou. O que você vai fazer aqui? Você vai enxergar esse mais como uma operação. Oh, caramba. Coloquei aqui a caneta. É para colocar o marca-texto, professor. Deixa eu tirar esse amarelo daqui. É um marca-texto. Ó, a gente vai tratar esse mais aqui como uma operação que a gente vai fazer ali. Ó. Tá? A gente vai fazer a operação de mais. Oh, meu Deus, estou todo enrolado com as minhas canetas aqui hoje. Aqui, ó. A gente vai fazer a mesma operação aqui. Ó. A mesma operação. Certo? Então, eu vou somar isso aqui como se isso fosse assim. Eu tenho 3 partes de homens e 4 partes de mulheres. Eu vou somar isso. Por causa desse sinal de mais aqui, tá? Eu vou somar 3 mais 4. O que vai me dar um total de 7 partes. Fechou? Então, se tiver um mais, você vai lá e soma. Se for menos, você faz a diferença. Mas nunca deixa número negativo, não. Pega do maior, tira o menor. Então, a gente chegou em 7 partes. O que você faz agora? Você pega o valor total do seu problema, 140, e divide pelo total de partes que o problema te deu. São 7 partes. Você joga aqui. 140 se dividir por 7 vai dar 20. 20 vezes 7 é 140. E vai dar 0. Fechou?
O que você descobriu aqui? Você descobriu que 20 é o valor de uma parte. Então, para deixar bem explicadinho, quando você soma homens e mulheres, você chega num valor total de 140. 140 é tudo que você tem ali dentro. Mas isso é dividido de que forma? 3 partes desses 140 vão para os homens. 4 partes desses 140 vão para as mulheres. Fazendo essa razão de 3 para 4. Percebeu? Então você tem um universo de 7 partes, onde 3 são homens, 4 são mulheres, e quando você somar tudo isso, vai dar 140. Beleza, você descobriu quanto vale uma parte. Agora você acerta. Por quê? Os homens, eles representam 3 partes. Então você vai fazer 3 vezes o valor de uma parte, que é 20. Vai dar 60. As mulheres são 4 vezes o valor de uma parte, que é 20, que vai dar 80. Agora, se eu somar 60 mais 80, vai me dar os 140 do começo do problema. Então, percebeu como esse método da parte ele é muito eficiente? Então, você montou uma razão. Beleza, 3 para 4. Você tem a soma. Você soma o 3 com 4, vai dar o total de partes. Pega o total do problema, divide pelo total de partes, descobre quanto vale uma parte. E depois você multiplica dentro do que você tem lá. 3 partes de homem, 4 partes de mulheres. É sucesso. Agora eu vou dar mais uma dica que ajuda demais. Muitas vezes eles querem a diferença. Isso é muito comum nas provas. Ele pede a diferença. E o aluno faz o quê? Ele calcula o valor de cada um e depois subtrai, que é o que a gente faria aqui. Ó. As mulheres menos os homens vai ser igual a quem? Vai ser igual a 80, né? Porque eu tenho que tirar do maior e tirar o menor. Então eu tenho que tirar 80 menos 60, que vai dar pra gente 20. Beleza, a resposta aqui, ó, é a letra C. Eu vou ter a diferença entre meninas e meninos igual a 20 unidades. Mas você percebe que a diferença entre partes aqui, ó, eu tenho 4 partes de meninas, 3 partes de menino. A diferença é uma parte. E quanto vale uma parte? Vale 20, professor. A resposta aqui. Então isso é muito comum em prova, ele pedir a diferença. Então você faz a diferença entre as partes e descobre qual é a diferença em partes. E depois você multiplica pelo valor de cada parte. Vou imaginar que a diferença aqui fosse de 2. Eu peguei as meninas, tirei a parte dos meninos e dei uma diferença de 2 partes. Se ia multiplicar por 20, ia dar 40. Então esse método das partes é um método que eu acho melhor por um único motivo. Você já consegue chegar na resposta nessa continha aqui. Ó. É o total do problema dividido pelo total de partes, descobre quanto vale uma parte, multiplica por quanto você tem no problema e já terminou a questão. Mas eu sei que muitos professores ensinam pelo método do K. Então vamos também aqui pegar o método do K. Aí você escolhe qual método você quer usar. Das partes ou do K. Eu vou ficar muito feliz também se você comentar aqui qual é o método que você prefere. Eu vou ficar de olho aqui e vamos ver qual que é o método vencedor depois dessa aula. Então vamos lá. É o mesmo problema. Tá? O número total de alunos de uma escola é igual a 140, composto por meninos e meninas. Então já vamos dar uma adiantada. Vamos colocar homens mais mulheres é igual a 140. Ele diz que há 3 meninos para cada 4 meninas. Então, homens está na razão das mulheres, assim como 3 está para 4. O que é esse método do K? Você vem aqui e joga um K aqui e um K aqui. Você vai lá na proporção e coloca um K nos valores. Agora você volta aqui e substitui no lugar do H por 3K e no lugar do M por 4K. Então vai acontecer o seguinte aqui, ó. Eu vou ter como resposta 3K mais 4K igual a 140. Olha o que você está fazendo aqui, ó. Você está somando o 3 com o 4. A dica das partes. Não é isso que eu falei? Se você tiver a soma aqui, você soma as partes. É o que você está fazendo aqui, ó. 3K mais 4K vai dar 7K igual a 140. O 7 passa dividindo, é 140 dividido por 7. É o que eu fiz naquela hora. A gente não tinha soma? Somei as partes e fiz 140 dividido por 7. Cheguei que o K vale 20. E depois que a gente fez, a gente pegou aqui e multiplicou o 3 pelo valor dele, que era 20, pelo valor de uma parte. Aqui, o K é a representação de uma parte. Então, você vai fazer 3 vezes 20 dividido por 4 vezes 20. Você vai chegar que o número de homens é igual a 60 e o número de mulheres é igual a 80. Como ele quer a diferença entre meninas
e meninos é 80 menos 60. A gente bate de novo aqui na letra C. Tranquilo até aqui? Então, essa é a parte mais importante da teoria. É você trabalhar esse tipo de cálculo que é o que cai na prova. Na prova, a chance de 90% é ser uma questão como essa. Então, domina o método da parte ou domina o método do K. Vai ser sucesso. A gente também tem questões que podem estar na prova dos Correios, a banca IBFC pode trazer, porque é muito típico dela, esse tipo de problema de divisão proporcional. Aqui vai ter uma diferença na montagem do problema, mas nada que seja de grande dificuldade. Ele vai falar que tem um número qualquer, ele vai dividir em partes proporcionais. Geralmente os problemas apresentam 3 partes, 3 valores. Então ele fala, um jardim foi dividido em 3 áreas proporcionais aos números 2, 3 e 5. Se a área total do jardim é 160 metros quadrados, a medida da menor área, aqui ele pode pedir o que ele quiser, a menor área, a diferença entre a maior e a menor, ele pode pedir um monte de coisa, mas ele vai buscar uma forma de você relacionar o menor com o maior, o valor do meio, quem recebeu o valor entre os valores, ele vai dar um comando ali, tá? É muito comum sempre, geralmente, relacionar o menor com o maior. Ele fugiu um pouco desse proporcional que fica ali no meio, né? Que seria o número 3. Mas pode acontecer. Qual é a estratégia para você resolver isso daqui? É o seguinte, eu vou ter 3 valores. Eu não sei quais valores são. Então você pode chamar, sem problema nenhum, de x, y e z. Quando eu somar esses 3 valores, são as 3 áreas, eu tenho que ter o total da área lá, que é 160. Então somei os 3, vai dar 160. Só que eu quero dividir de forma proporcional. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai vir e vai relacionar na forma de divisão os valores que você tem lá. Então, o x, você vai relacionar a 2. O y, você vai relacionar a 3. O z, você vai relacionar a 5. Essa continha que eu montei é uma divisão proporcional, que está no edital. A pessoa, e se for inversamente? Não está no edital inversamente. Eu tenho lá as divisões proporcionais. Então, é isso daqui que você vai fazer. Inversamente é outra história. Beleza até aqui? Então, se ele falou que ele quer fazer uma divisão proporcional, é só fazer o que o professor fez. Coloca a soma, dá o total do problema, pega cada valor e divide pelo valor que ele quer que seja proporcional. E aí o que acontece? O 2 aqui tem o menor valor. Ele está ligado ao x. O x vai ser a menor parte proporcional, porque isso aqui é uma relação proporcional. Quando um aumentar, o valor vai aumentar. Então, conforme eu peguei e dividi aqui por 3, esse valor está no meio. O 5 é o maior valor que apareceu. Então, o z é a maior parte proporcional. Beleza até aqui? E aí, professor, vamos usar o K? Dá certo usar o K também aqui, como dá certo usar as partes. Quer ver, professor? Eu tenho que dividir o 160, quero dividir em 2 partes, 3 partes, 5 partes. Soma tudo isso aqui. Se você somar tudo isso aqui, você vai ter o quê? O total de partes. Então, aqui é o total de partes. Quantas partes nós temos lá? Vai ser 2 mais 3 mais 5, que vão dar 10 partes. Vou pegar o total do problema, que é 160, e vou dividir por 10. De boa, né? Vai dar 16. Então, uma parte vale 16. Então, 16 eu vou de uma parte. O que ele quer saber no problema? A menor área. Você vai olhar para a menor área, que é o 2, ele está relacionado ao x. Então, o x é a menor área por quê? Ele vai receber 2 partes, sendo que cada parte vale 16. Logo, o x é igual a 32. Olha que baba. Questão letra D. Acabou. Então, você soma tudo e vai lá, divide pelo total, descobre quanto vale uma parte e multiplica. Então, agora você já consegue dizer quando você vai receber o x, 32, o y é 3 vezes 16, vai dar 48, e o z é 5 vezes 16, vai dar 80. Acabou o problema. E como seria por K, pelo K, professor? Sem problema nenhum. No K, você teria essa relação, deixa eu ter uma separadinha aqui, né? Pelo método do K. Você vai pegar do jeito que está ali, ó, vai ter o 2, você vai ter o y para 3 e você vai ter o z para 5. Você vai colocar a mesma coisa que você fez do outro lado lá, no outro slide. Você vai colocar o K relacionado a cada um dos valores e vai fazer essa soma aqui, ó. Vai fazer essa soma por quê? Porque você vai substituir aqui, ó. Então, no lugar do x, você vai colocar o 2K.
mais no lugar do y, você vai colocar o 3K. Mais no lugar do z, você vai colocar o 5K. Isso aqui continua dando 160. Você vai multiplicar, vai somar, desculpa, vai dar 10K igual a 160. O 10 passa dividindo, cancela o 0 com 0, e você descobre que o K é igual a 16. Aí você vem aqui e substitui no lugar do 2, você multiplica pelo valor do K, que é 16, 2 vezes 16, 32, e chega nas mesmas respostas anteriormente. Então, os dois métodos estão aqui. Eu acho, para a prova dos Correios, que as partes serão um sucesso. Porque muito dificilmente que vai trabalhar com a diferença aqui. Ele vai sempre trabalhar com a soma. Beleza? Mas, lembrando, eu vou fazer os exercícios aqui e no simulado eu vou colocar tudo que pode cair e explicar todas as peculiaridades ali. Então, de verdade, quer chegar na prova? Quer chegar na prova realmente para conseguir fazer as 10 questões? Assiste o curso e faz os simulados. Garanto para você, você vai ter a chance de gabaritar a prova de matemática. Gabaritar. Acertar todas as questões. Beleza? É o meu compromisso com você. Vamos fazer as questões de prova? Então vamos lá, vamos esticar o corpo, respirar fundo e vamos para as questões. Em uma cidade, um bairro específico possui 1.200 habitantes. Sabe-se que 750 pessoas são proprietários de bicicletas. A razão entre as pessoas que não são proprietárias de bicicleta em relação ao total de pessoas do bairro é de... Aqui é uma questão que você só precisa ter atenção. Ele quer uma razão como? Como ele quer a razão? Ele quer a razão, quem sabe que é fração. Já sabe isso. O que eu falar primeiro vai ficar em cima. Que não são proprietárias. Então aqui eu quero quem não tem bike. É isso. Certo? Então o que eu falar vai ficar em cima. Eu quero as pessoas que não têm bicicleta, não são proprietárias de bicicleta, em relação ao total. Então, quem eu falei depois vai ficar embaixo. Aqui eu vou querer o total. Fez isso. Acertou a questão. Fácil. Eu tenho condições de dizer quantas pessoas não têm bicicleta? Eu tenho. É o total de habitantes menos as pessoas que são proprietárias, que têm bicicleta. Então, é 1.200 menos 750. Aqui vai emprestar, vai ficar 11. Aqui fica 10. 0 tira 0, 0. 10 tira 5, 5. 1 não dá para tirar do 7, é 11. Na verdade aqui é 11. 11 tira de 7, vai dar 4. Então eu tenho aqui que são 450 pessoas no universo, né, que é a relação ao total de 1.200. Está aqui comigo já fazia um tempinho, então já vamos cancelar esse 0 com esse 0. E se você não assistiu todas as aulas, assiste, porque você vai perceber que a matemática fica simples. Aqui eu tenho 45 e eu tenho 120. Eu vou dividir por 3. Vamos por 3? Se eu dividir 45 por 3, vai dar 15. Se eu dividir 120 por 3, vai dar 40. Agora não dá mais para dividir por 3, mas dá para dividir por 5. Vamos dividir por 5. 15 por 5 fica 3. 40 por 5 fica 8. E a resposta aparece aqui, ó, 3 sobre 8. Letra B. Muito bom, bem bonito, bem tranquilo. Então, chegou na prova, falou de razão, o que eu falo primeiro fica em cima e o que eu falo depois fica embaixo. E uma última dica aqui para esse tipo de enunciado que é muito comum. É realmente muito comum na prova ele usar esse termo aqui, ó, em relação. Tá? Toda vez que a gente lê na prova em relação, o que eu falar depois, tá? Parece um P aqui, depois. Depois, o que eu falar depois fica embaixo. Sempre que eu falar em relação, fica embaixo. E mais uma coisa, sempre que eu falar em relação, o que vem depois, você é sempre, vou colocar, é depois é sempre 100%. Cuidado com essas duas informações. Então, se eu pedir algo em relação ao total de pessoas, esse total de pessoas fica embaixo na fração. Se eu falar em relação ao total de pessoas numa questão de porcentagem, esse em relação, o que vem depois, você vai igualar a 100%. Então, se eu quisesse essa resposta em porcentagem, o que eu teria que fazer? Eu teria que falar que 1.200, que é o total de pessoas, ele está relacionado a 100%.
certo? Então, 1.200 a 100%. Como ele queria quem não tem bicicleta, eu jogaria 450 e aqui eu jogaria um X. E era só multiplicar isso daqui, lembrando que o professor passa uma linha em cima do X na vertical e na horizontal, escreve X é igual a 450 vezes 100 dividido por 1.200. A resolve, cancela esses dois zeros com esses dois zeros, e a dividir 450 por 12. Tá? Isso aqui vai dar 37,5%. Tá? 3/8 é 37,5%. Fechou? Vamos fazer aqui rapidinho. Ó. Vamos dividir o 450 por e o 12. Vamos dividir por 3. Aqui vai dar 150. Aqui vai dar, por 12 por 3, vai dar 4. 150 e o 4 por 2 vai dar 75. E aqui vai dar 2. É 75 dividido por 2. Que vai dar aí 37,5%. Fechou? Então, se caísse na prova e ele estivesse perguntando em relação à porcentagem, era só fazer isso. Tudo que eu falar em relação, ou está embaixo, ou é 100%. Essa dica vale ouro, de verdade. Tem muita gente que não consegue montar isso e se perde na interpretação. Tudo que vem depois de em relação, ou estará embaixo, ou será 100%. Combinado? Show de bola. Vamos seguir. Questão número 2. Leia a frase abaixo referente a razões e proporções. Pode ter uma dessa aqui na prova, hein? Se a razão entre dois números é 2/3 e a soma deles é 25, então esses números serão... Olha que questão linda. Vamos colocar ela aqui. Ó. A razão entre dois números, não sei quem são. Vou chamar de x e y, certo? E a soma deles, ele está para 2 e 3. Então tá aqui, ó, x, y, 2 e 3. E a soma deles é 25. Então x mais y é igual a 25. Chegou nisso daqui, ó, já acabou para você. Se você é meu aluno, já acabou. Você vai somar isso daqui. Vai jogar dentro da divisão. São 5 partes. Vai pegar o total que você tem, que é 25. Vai dividir por 5, que vai dar 5. 5 vezes 5, 25, para 25, 0. Isso aqui é o valor de uma parte. E agora? Agora você vem aqui e sabe que o x tem duas partes. É 2 vezes 5. Você sabe que o y tem 3 partes. É 3 vezes 5. Aqui sai 10. Aqui sai 15. Pode ir lá e marcar letra C. 10 e 15. Você vai levar 1 minuto para fazer essa questão. Garanto para você. Desse jeitinho aqui, ó. Soma, pega o total, divide pelo total de partes, uma parte, volta no problema e multiplica. E se ele quiser essa diferença entre x e y, que pode ser a questão da prova? Qual é a diferença entre partes ali? Né? Uma parte? Então a diferença entre eles vale o próprio 5, que é o valor de uma parte. Então tá aqui, ó. Tira 15, pega o 15 e tira 10. Vai dar 5. Ó, você vai acertar na prova. Questão número 3. Ao analisar os pagamentos realizados aos recenseadores, um coordenador verificou que o valor pago a 3 deles foi um total de R$ 8.100. Se o tempo de trabalho de cada um foi 2, 3 e 4 meses e o total pago foi diretamente proporcional ao tempo trabalhado, então o menor valor recebido por um dos recenseadores foi de... Aquela questão que o professor fez era da BFC. Essa aqui é uma questão da BFC de outro concurso. É a mesma coisa. Então vamos lá. Vamos falar que o x está para 2, o y está para 3 e o z está para 4. Então falei que a divisão proporcional eu jogo como sendo divisores aqui, certo? Agora eu sei que a soma de x mais y mais z é o que ele vai pagar para todo mundo. Dá 8.100. Você vai vir aqui, vai somar isso daqui para ter o total de partes. 2 com 3, 5. Com 4, 9. Você vai pegar e vai jogar aqui, ó, 9. Agora você vai pegar 8.100 e vai dividir por 9. 81 divide por 9 vai dar 9. 9 vezes 9, 81 por 81, 0. Desceu o 0 não dá, 0 aparece. Desceu, não deu, 0 aparece. Certo? Então isso aqui vai dar o quê? R$900, que é o valor de uma parte, tá? Vou botar aqui. Uma parte. Beleza? Aí você sabe que 900 é quanto vale uma parte. O x está recebendo quantas partes? 2. Então multiplica por 2, 1.800. Corre na letra B e marca. Um belo ponto na prova. Certo? Professor, faz pelo K, porque eu acho que eu achei o K um pouco melhor. Claro que eu faço. Você vai colocar K aqui e K aqui. E agora você vai no problema e vai substituir no lugar do x, você vai pôr o 2K. Então você vai ter 2K, no lugar do y, 3K. 3K no lugar do z, 4K. Vai ficar 4K igual a 8.100. Se você somar aqui, vai dar 9K
igual a 8.100. K é igual a 8.100 dividido por 9. Logo, o K é 900. Beleza, fez isso. Volta aqui no X e multiplica 2 pelo valor de K, que é 900. 3 pelo valor de K, que é 900. E 4 pelo valor de K, que é 900. Olha só que bonitinho que você tem aqui. Você tem a divisão por 9 aqui, e você tem 8.100 aqui e 8.100 aqui. De qualquer forma, esse é o espírito dessa questão. É somar os valores proporcionais para você ter o total de partes. Porque é por partes. Esse K, na verdade, está representando o total de partes. Quando você somou 2K mais 3K mais 4K, são as partes. Então, se você somar isso, pegar o total e dividir, você sempre vai chegar na resposta. Sempre. Confia aqui no professor. Vamos seguir para a quarta questão. Numa proporção, sabe-se que x está para 5, assim como y está para 3. Ô louco, professor, é do jeitinho que você explicou na teoria lá? Pois é. Vamos lembrar? O está para é o que mesmo? Bom, o está para, o professor falou, que é o sinal de fração. Certo? Quem eu falei primeiro está em cima, quem eu falei depois está embaixo. X está para 5. Assim como é igualdade. Não é verdade, pessoal? Y está para 3. E ele falou que x mais y é 32. Nossa, pessoal, mas naquela hora que a gente fez, a gente igualou, né? Porque ficou x sobre y, agora está x sobre 5. Não tem problema, porque você sempre pode inverter aqui, ó. Vai ficar x sobre y é igual a 5 sobre 3. Mas de verdade. De verdade. Você já viu resolvendo a divisão proporcional. O que a gente fez? É o que você sempre vai fazer. Você vai pegar uma fração, uma divisãozinha, desculpa. Não tem o 5 e o 3? Eu estou dizendo a você que o x está para 5 partes. O y está para 3 partes. Aqui a mesma coisa. O x está para 5 partes. O y está para 3 partes. É isso. O x tem 5 partes. O y tem 3 partes. Se eu somar os dois, eu tenho que dividir para ter 8 partes. Ali dentro existem 8 partes. Viu que bonito? Aí você está com 32. É a soma de tudo. É a soma de todas as partes. Eu vou pegar 32 e vou dividir por 8. 32 por 8, mentira, dá 4. 4 vezes 8, 32 para 32, 0. Quanto vale uma parte? Responde. Vale 4. Então, 4 é o valor de uma parte. O que ele quer? Ele quer, nessas condições, o valor que representa o triplo de x. Espera aí, então vamos calcular o x primeiro. O x, ele está levando 5 partes. É 5 vezes 4. X é igual a 20. Não tem o 20 aqui. Ele quer o triplo de x. Vamos multiplicar. O triplo é multiplicar por 3. Então, aqui vai ter x igual a 60. Vou marcar a letra C. Acabou o problema. De boa. Se fosse usando o K, poderia ser tanto aqui. Poderia colocar o K tanto aqui quanto aqui. E substituir o x por 5K, o y por 3K e igualar a 32. Vai dar essa conta que está aqui. Beleza? Eu sou muito bonzinho, sendo por partes e pelo K. Olha que maravilha. Você tem a opção de escolher o melhor método para você. E o melhor canal qual que é? É esse aqui. Confia. Não é inscrito ainda? Se inscreve, aciona as notificações, porque desse lado aqui tem uma pessoa que quer te ajudar a ser aprovado. Mereço estar com você na sua caminhada, não mereço? Faz de mim o seu aliado, faz de mim o seu professor de matemática. Eu vou me dedicar muito para você ser um aluno de sucesso, igual a todos os outros que eu já consegui e ajudei a aprovar. Beleza? Deixa de curtir o vídeo não, porque isso é importante pro professor, tá? Eu gosto muito de chegar aqui e virar uns joinhas, tá? Me sinto assim, parte da sua evolução. Fechou? Questão número 5. José tem 3 filhas. Ana de 15, Alice de 20 e Andressa de 25. José pretende dividir 3 mil reais para as 3 filhas em valores proporcionais às suas idades. Eu acho que uma questão dessa vai estar na prova. Verdade. Nessas condições, o valor que Ana deve receber é, vamos colocar, ele quer de forma proporcional. E aqui ele colocou Ana, Alice e Andressa. Não dá para usar o A, né? Porque todas elas começam com A. Então vamos usar aquela estratégia de colocar aqui, ó, bonitinho, os valores em cima de cada uma delas. Ele quer a Ana, então ele quer o valor do X mesmo. Deixa sempre anotado isso na sua prova, que vai fazer a diferença.
Ele quer de forma proporcional. De forma proporcional, é diretamente proporcional, a gente vai dividir. A gente vai pegar o x, dividir por 15. O y, a gente vai dividir por 20. E o z, a gente vai dividir por 25. Então, a gente já fez as divisões proporcionais aqui. Proporcional a 15, 20 e 25. Lembrando que a gente quer esse carinha aqui, ó. Fechou? Agora, ele vai dividir um dinheiro. Então, quando eu somar quanto cada uma delas vai receber, isso tem que dar R$3.000. Certo? Eu sou fã das partes. Não adianta. 25 com 15 dá 40. Com 20 vai dar 60. Então, o total de partes aí é 60. Vou colocar dentro da divisão. Vou pegar o 3.000 e vou dividir por 60. Sempre que der, cancela 0 com 0. 300 para dividir por 6 vai dar 50. 50 vezes 6 vai dar 300. Aqui dá 0. 50 é quanto vale uma parte. E agora? Não quer o x? Você vai pegar o x. Quantas partes ele tem que receber? 15? É 15 vezes quanto vale uma parte? É 50. Então, o nosso x vai ser igual a 50 vezes 15. Se você tiver com dificuldade, vem aí, faça a conta. Vai dar 0. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 1, 5 com 2, 7. Mentira que dá 750. Tá? E pode marcar a letra C. C de creio. Vou acertar todas na prova. Não é verdade? Aí, ó. Tranquilo de fazer. Se você quiser o K, só colocar o K aqui e substituir aqui na soma. Vai dar 60K igual a 3.000 e passa dividindo. E chega nesse mesmo valorzinho aqui, ó, de 50. Pegou o espírito da questão? Será que você já consegue fazer as questões sozinhos? Acho até que você consegue já. Daqui para frente você já faz sozinho já. Em uma festa compareceram 135 pessoas, sendo que 81 são do sexo feminino e o restante do sexo masculino. Desse modo, a razão entre o número de pessoas do sexo feminino e o número de pessoas do sexo masculino é... Você já faz sozinho, né? Então, pausa aqui e tenta fazer essa questão sozinho. Tenta fazer essa questão sozinha e escreve nos comentários. Professor, eu fiz as 6 sozinho. Coloca lá. Ou escreve, professor, não fiz. Eu quero ver se você conseguiu ou não fazer sozinho, só com essa humilde aula que eu deixei aqui. Pode ser? Eu vou continuar resolvendo aqui então. Aí na hora que você terminar de fazer e der o play, você vai ver eu continuando aqui. E a gente vê se a gente fez igual ou não. Combinado? Vamos lá. E eu continuo daqui. O que ele quer nesse problema? Ele quer a razão entre o número de pessoas do sexo feminino. Então o que eu falo antes fica em cima. Então ele quer mulheres em relação ao número do sexo masculino, homens. Então pega a dica. O que eu falar antes fica em cima. O que eu falar depois fica embaixo. O número de mulheres a gente já tem, é 81. O que eu não tenho é o número de homens. E olha o que te espera se você jogar os 135 aqui embaixo. Olha a letra E te esperando aqui. Ó. Seguro emocionado dentro de você. Você precisa ter o total de homens. Dá para chegar no total de homens? Claro. Vamos pegar o total de pessoas na festa. Vamos tirar 81 e chegar no total de homens. Então, ó, se eu subtrair as mulheres, o que vai sobrar aqui são os homens. 5 tira 1 fica 4. 13 tira 8 fica 5. Então, 81 dividido por 54. A gente já viu na aula anterior que isso aqui é uma fração, né? Na verdade, está dando uma fração imprópria. E o que eu tenho aqui? Eu tenho 81 em cima e 54 embaixo. Então, a resposta ela tem que ser com um número maior em cima. Isso não acontece na letra A, não acontece na letra C, acontece na letra D e não acontece na letra E. Então, essas aqui elas estão erradas. Ó. Não tem como. Você não consegue, a razão vai seguir sempre isso. Eu tenho que ter mais mulheres do que homens. E 81 sobre 54, aí você vê esse 91 aqui, será que eu calculei errado? Não faz isso. Porque 81 e 54 dão para dividir pelo próprio 9. Isso que é bonito nessa questão. Você tem que dominar a tabuada. Se você dividir isso aqui por 9, isso vai dar 9. Se você dividir 54 por 9, vai dar 6. E agora dá para dividir por 3. Se você dividir por 3, fica 3. Se dividir por 3, fica 2. 3 sobre 2. A letra B é a resposta. Então, muito cuidado. Por que ele está cobrando essa questão? Você saiba simplificar. E você saiba fazer os cálculos para reduzir essa fração, essa razão de 81 para 54, até chegar em 3 para 2. Mas se você, de repente, na prova está nervoso, não está conseguindo isso, você precisa entender o quê? O número que está em cima, ele é maior que o número que está embaixo. Então, a razão de mulheres é maior que a razão entre homens. Você eliminava 3 alternativas aqui. E ficaria ali entre B e C. Aí você poderia escorregar, se você não quer fazer a conta. Um monte de gente faz isso. Ah, essa daqui. É a mais perto, aqui eu tenho 81, aqui é 91, vou marcar essa. Aí
ninguém te ajuda, nem Deus, tá? O que vai te ajudar aqui é Deus, com seu esforço todo dia aqui, para quem acredita, claro, tem fé, e o seu próprio esforço, e eu como um parceiro seu aqui, como um aliado. Fechou? Vamos para a questão número 7. Paulo vai dividir 4.500 em partes diretamente proporcionais às idades de seus filhos, dos seus 3 filhos, com idade 4, 6 e 8. Essa questão eu já disse, vou repetir de novo, vai estar na prova, tá? Uma questão dessa vai estar na prova. Desse modo, o total distribuído aos 2 filhos com maior idade é igual a... Aqui eu já acho que é uma questão mais cara de Correios, ou com a dificuldade a mais ali. Vamos colocar os filhos aqui chamando de X, Y e Z. Esses 3 filhos, quando eu somar o dinheiro, vai dar os 4.500. Eu vou dividir isso, X, para 4. Eu vou dividir o Y para 6 e o Z para 8. Quando eu fiz isso daqui, eu coloquei de forma proporcional. Diretamente proporcional. Então, diretamente você divide. E se ele não falar nada na prova, se ele não citar o diretamente, falar só proporcional, é a mesma coisa. Ele teria que dizer que é inversamente proporcional. Mas na prova, pelo que eu analisei do edital, não tem chance de cair inversamente proporcional. Apenas grandezas diretamente proporcionais. Beleza? E é o perfil da banca e BFC. Tá? Questões inversamente proporcionais são muito raras em concurso público. A gente vai jogar isso daqui. Vai lembrar do jeito que o professor já falou para você. Você vai somar tudo isso aqui, ó. E vai ter o total de partes. 4 com 6 vão dar 10, 10 com 8 vai dar 18. Então eu vou ter o total de partes, que é 18. E eu vou pegar o 4.500 e vou dividir por 18. 45, se dividir por 18, vai dar 2. 2 vezes 8, 36, vamos subtrair. Aqui vai deixar para a gente 9, certo? Vamos descer 90 para dividir por 18. 90 por 18 vai dar 5 vezes. 5 vezes 8 vão dar 40, sobe 4. 5 vezes 1, 5 com 4 vai dar 90. Aqui dá 0, desceu, 0 não deu, 0 apareceu. 250. Então o valor de uma parte é 250. Tá? Ele quer o quê? Os 2 filhos com maior idade. Então ele quer os 6 e o 8. Ele quer calcular o valor do Y e o do Z. Ele quer essa soma. Então, o 6 vai multiplicar o valor de uma parte, que é 250. Vamos lá, professor. 6 vezes 0 vai dar 0. 6 vezes 5, 30 vão 3. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. Esse vai levar 1.500. O 8 vai multiplicar o 250. Vamos lá. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5 vão dar 40, sobe 4. 8 vezes 2, 16. Com 4 vão dar 20. Ele quer a soma dos dois. Faz 0 mais 0. 0 mais 0, 0. 5 com 0, 5. 1 com 2, 3. 3.500. Letra B. E mais uma resposta aí explicada para você. Então, dominou, entendeu diretamente proporcional, entendeu razão e proporção, você vai acertar essa questão na prova. E vamos para a questão número 8. Questãozinha já no padrão, você já deve estar acostumado a fazer. Quer pausar o vídeo e tentar fazer sozinho? Já recomendo, você vai ter sucesso também. Vamos fazer? Para associar os 810 torcedores de um time de futebol da primeira divisão, eles foram distribuídos em 3 grupos, X, Y, Z. O número de torcedores por grupo é diretamente proporcional a 25, 30 e 35. Nesse caso, a diferença entre o grupo com maior... Aqui já tem a diferença. Isso pode ser uma questão da prova de vocês. Entre maior e menor, o número de torcedores será... Vamos lá, se eu somar os torcedores dos grupos X, Y, Z, isso tem que dar o total de torcedores, que é 810. Ele quer isso proporcional a 25, então vou jogar o 25 aqui. Ele quer isso proporcional a 30, vamos jogar o 30 aqui. E proporcional a 35, jogamos aqui. Agora a gente vai somar todo mundo que tem aqui. Somando todo mundo, isso aqui vai dar 90, certo? Vamos lá. 25 com 35 vai dar 60, 60 com 30, 90. 90 caras lá. Vamos pegar o total do problema, que é 810. E vamos dividir aqui, ó. 81 dividido por 9 vai dar 9. Então o que acontece? Eu descobri que a parte que está envolvida ali é o 9. Aí você tem duas opções. Você pegar esse x aqui, ó, que é o que tem menor, e fazer 25 vezes 9. Vamos ver o quanto vai dar isso aqui. X teria, então, 9 vezes 5, 45. Vão 4. 9 vezes 2, 18. Com 4, 22. Então, a gente teria 225 torcedores aqui. O que tem maior é o Z. O Z vai ser 35 vezes o 9. Então, lá. 9 vezes 5 vai dar 45. Vão 4. 9 vezes 3, 27. Com 4 vai dar 31. Então, a resposta que eu teria que fazer aqui é a diferença. Então, eu teria que fazer 315 menos 225. 5 tira 5 vai dar 0. Aqui não dá impressa. Aqui fica 2. Aqui fica 11. 11 tira 2 vai dar 9. 2 tira 2 vai dar 0. Então, a diferença que a gente tem aqui
é de 90 torcedores, são de 90 torcedores. Beleza, deixa eu dar a resposta. Mas pega essa visão que vai te poupar essa conta toda aqui. Ó. Vai te poupar tudo isso aqui. Ó. Vou poupar. Por quê? Você olha a diferença em partes. Beleza, o menor tem 25, o maior tem 35. Faz a diferença. Faz a diferença. Vai dar 10. 35 menos 25 vai dar 10. É uma diferença de 10 partes. Quanto vale cada parte? Vale 9, professor. 90. Acabou. Você poupou todo esse tempo aqui, ó. Só de fazer a diferença entre as partes e multiplicar pelo total de uma parte. Acabou. Você acerta uma questão que vai ter candidato do lado, coçando a cabeça. Você voou na frente dele e ganhou o ponto. É o que importa. Fechou? Vamos para a próxima. Para resolver a igualdade entre razões, comparamos a proporção. A razão entre os números x mais 8 e 4 é igual à razão entre os números x menos 5 e 6. Nessas condições, aí aqui não tem como usar parte, nem cá, nem nada. Aqui a gente vai trabalhar na propriedade fundamental das proporções. Por quê? Ele falou que a razão entre x mais 8 e 4 é igual à razão x menos 5 e 6. Aqui é multiplicar em cruz. Não tem jeito. Então, 6 que multiplica, tem que multiplicar todo mundo, vai ficar 6 que multiplica x mais 8 é igual a 4 que multiplica x menos 5. Aqui, ó. Distributiva, 6x mais 48 é igual a 4x menos 20. Tem muita gente que vai fazer o quê? Vai passar... Ah, não, aqui tá bonitinho. Passa o 4x para o outro lado, vai negativo. Passa o 48 para o outro lado, ele vai negativo. Muito cuidado com a regra de sinal aqui. Então, mostra para quem está indo para onde. Mostra onde para cada um está indo e com que sinal está indo. Porque você não erra nunca mais na sua vida. Então, você vai ter 6x menos o 4x igual a menos 20 com menos 48. Aqui vai dar 2x, porque eu vou conservar o sinal do maior, que é o 6, e do maior tirar o menor, vai ficar positivo. E aqui os sinais são iguais. Então, você conserva o sinal e soma. Se tiver com dúvida, volta na aula lá do professor que fala de regra de sinais, que é a primeira aula. Então, a gente vai ter que x é igual a menos 68 dividido por 2. Divisão de sinais diferentes, fica negativo. X é igual a menos 34. Letra B. Vai me errar por causa do sinal, porque, ó, tá aqui, ó. Tá aqui com o sinal errado. Errou, já era. E finalizando, como eu disse, se você fez todas as aulas, se você fez todas as questões aqui comigo, prestou atenção na teoria, você faz essa questão sozinho. Então, eu peço que você realmente pause o vídeo, tente fazer sozinho e veja se a gente conseguiu ou não cumprir a promessa desse curso, que era resolver a última questão sozinho. Se você conseguiu, comenta também, eu consegui. Vou ficar muito feliz de ter ajudado você, tá? Então vamos lá. Ele quer dividir, né? João Carlos não tem filhos, se inscreveu no programa de médicos voluntários. Decidiu se dedicar ao benefício do próximo. Doou sua casa, poupança e saldo bancário para seus 3 primos paternos de 17 anos, 31 anos e 48 anos. O valor total de seus bens é de 480 mil. Podia ser primo dele, né? Cada um deverá receber proporcional à sua idade, com a divisão exata e de acordo com a vontade de João Carlos. O primo primogênito receberá, ao final da doação, a alternativa correta. Vamos lá. O que acontece aqui? A gente vai ter que dividir de forma proporcional. Vamos colocar os primos aqui, chamando de x. Então, x tem 17. O outro primo vai ser o y, tem 31. E o outro primo vai ser o z, tem 48 anos. Então, a gente fez a divisão de forma proporcional. Vamos somar o quanto ele tem para receber cada um. Cada um vai receber um valor, certo? Isso tem que ser o total do dinheiro do João Carlos, que é o 480 mil aí. Agora a gente já tem condições de resolver essa questão sem dificuldade. O professor vai fazer na parte, tá? Então vai ser 17 mais 31 mais 48. 17 com 31 vai dar para mim 48 e 48 mais 48 vai dar 96. Então eu vou dividir isso aqui por 96. Vou pegar o valor total, que é 480 mil, e vou fazer essa divisão. Vou pegar o 480, que dá para dividir por 96. 480 para dividir por 96 vai dar 5 vezes. 5 vezes 6 dá 30, vão 3. 5 vezes 9, 45 com 3, 48. Vou subtrair, vai dar 0. Desce esse 0 não deu, o 0 apareceu. Desce o 0 não deu, o 0 apareceu. Desce o 0 não deu, o 0 apareceu.
A dificuldade aqui está na própria divisão. Se ficar muito difícil, eu recomendo, tá? Simplifica. Ó, se você colocar o 480 mil dividido por 96 nesse formato aqui, eu garanto que fica melhor. Quer ver? Vamos dividir por 3. Se eu dividir isso aqui por 3, vai dar 160 mil. Se eu dividir 96 por 3, deixa eu pôr aqui que é 96, tá? Se eu dividir 96 por 3, isso aqui vai dar para mim 32. 160.032 dá para dividir por 4. Por 4, isso aqui vai dar 4 mil. Dá 4 com 4 zeros. Vai dar 40 mil. 32 dividido por 4 vai dar 8. Ó, 40 mil por 8 ó, dá 5 mil. Então, essa questão, a dificuldade dela, estava um pouco mais na divisão. Superou isso? Chegou nos 5 mil? Você já acertou a questão. Por quê? Ele quer o primo primogênito, o primo que nasceu primeiro. O primeiro é o mais velho. Então, o primeiro tem essa idade de 48 anos. Então, eu vou fazer o que agora? O Z, que é o primogênito, vai ser 48 vezes o valor de uma parte, que é 5 mil. 0, 0, 0. 5 vezes 8 vai dar 40, vão 4. 5 vezes 4, 20, com 4, 24. 240 mil. A letra B é a resposta. E com isso, eu coloquei aqui as 10 questões que eu garanto estarão na prova dos Correios. Garanto para você. E se você quiser ficar ainda mais preparado, clica aqui e adquira o combo com 5 simulados. Cada simulado com 10 questões. São questões inéditas, mas com o perfil da banca BFC. Eu trabalho com essa banca já tem um tempo. Se quiser conferir, tem a resolução da prova de perito criminal do Paraná, que foi feita pela banca BFC. Preparei, tive aprovados, provei muitos alunos que fizeram curso comigo, praticamente quase todos foram muito bem no conteúdo de matemática. Às vezes não passa por causa das outras matérias, acaba adquirindo um curso que não é focado no edital, coloca um monte de coisa que nem cai, e aí fica difícil. Estou te dizendo, estou fazendo com você um compromisso. No simulado, está lá, vai aparecer na prova. Se você fizer esse curso e o simulado, eu garanto que 80% das questões na prova você vai ter condições de fazer tranquilamente. Combinado? Então, eu encerro aqui a minha apresentação com você. Deixa eu ficar grandão. Muito obrigado. Se quiser me seguir lá no Instagram e fazer parte do meu grupo Concursos, é só clicar nos links que estão fixados no comentário, tá no comentário fixado, e também na descrição do vídeo, tá? Mais uma vez, muito obrigado pela nossa parceria, por ter você como outro lado, te considere meu aluno, pode me considerar como seu prof. E vamos fazer todo esse curso e chegar na prova para voar, beleza? Te vejo no próximo vídeo e não deixe de revisar as aulas anteriores. Até mais, fica com Deus e tchau.